Que daqui a pouquinho eu chamo de volta a Camila Xavier, nossa repórter, e também o Felipe Monteiro, nosso comentarista. Mas a gente tem já uma entrevista engatilhada aqui, porque tem outros assuntos muito importantes e principalmente internacionais, que pautam sim o Brasil. O que acontece lá no Oriente Médio, as decisões do presidente Donald Trump, não só dele, mas também de Benjamin Netanyahu, isso tudo que eu estou dizendo, né? Estados Unidos, Israel e Irã, por causa da guerra que acontece há mais de um mês e teve agora uma pausa, um respiro, vai ter um respiro de 2 semanas para algumas negociações acontecerem. Meio a essa escalada das tensões, desses sinais contraditórios, trocados, Estados Unidos e Irã avançaram naquele cessar-fogo provisório após essas semanas de confronto direto. Enquanto o presidente Donald Trump ameaça impor as sanções a países que apoiarem militarmente Teherã, venda de armas e tudo mais, ele também afirma que já há pontos de acordo em negociação entre os dois lados. Para a gente entender mais o que está por trás disso tudo, a gente vai conversar agora com o Beni Fardi, especialista em investimentos e negócios internacionais. Beni, desculpa, você ficou aí um tempão esperando, mas a entrevista com o ex-governador de Goiás acabou se alongando, também sobre assuntos muito importantes para a gente aqui. E um desses assuntos ou melhor, uma das pautas para os pré-candidatos à presidência, claro, vai ser a economia brasileira, muito afetada, como o restante do mundo, por essa guerra. Lá no comecinho, quando a gente conversou, logo no começo da guerra, o Brasil se colocava ali, a questão do petróleo, do Estreito de Hormuz, talvez não chegue assim com tanta força no Brasil. Mas o que está chegando para o Brasil é a questão do diesel, que também está sendo atrapalhada pela guerra. Então, acho que é importante da gente abrir já, até trazendo a questão aqui para o Brasil. Esse cessar-fogo deve se manter, a gente deve ter a guerra acabando. Você acredita nisso, que Trump e Irã vão conseguir fazer essa negociação ou não? É mais um cessar-fogo bastante frágil. Bom dia, Natália. Tem os seus pontos de fragilidade, mas a expectativa do mundo inteiro é que Estados Unidos, Israel e Irã encontrem convergência nas discussões e que o cessar-fogo seja verdadeiro. Ele é bem frágil, esse cessar-fogo. A gente tem acompanhado desde ontem à noite, quando foi anunciado essa vontade multilateral pela pausa, ataques iranianos no Oriente Médio inteiro. Então, o Irã continua atacando e aparentemente Israel continua atacando também. São mais atores envolvidos do que o normal e pode ser que a gente continue tendo algum rescaldo disso, mas aparentemente dos 15 pontos que Donald Trump gostaria, vis-à-vis aos 5 pontos que o Irã gostaria, chegou-se a um consenso de 10, intermediado por Islamabad, pelo Paquistão, pelo premier paquistanês, mas com muita interferência chinesa, né? A China tem grande interesse que esse conflito cesse, porque a China é uma das maiores prejudicadas desse contexto. Nós acompanhamos o mercado financeiro desde ontem. No momento do anúncio, houve uma virada total em termos de valores, né, volatilidade de commodities. O barril do petróleo ele chegou perto dos $90 na manhã de hoje. O dólar bateu aos 5,07, 5,06, se não me engano. A gente está vendo essa volatilidade para baixo e uma verdadeira corrida para tentar entender no mercado financeiro como é que esse cessar-fogo, mesmo que frágil, pode reestabilizar a economia mundial. E a gente tem um pano de fundo bastante complexo ainda. Dos 10 pontos elencados bilateralmente ou multilateralmente, há vários pontos ali que não tem consenso. Por exemplo, o Irã exige reparação de danos, improvável que isso aconteça. Levantamento de sanções é um ponto bastante crítico. Saída da estrutura bélica militar americana, das bases da região, improvável que aconteça. Então, o que parece ser é que é uma tentativa multilateral de colocar um pouco de panos quentes sobre o que está havendo no conflito, essa desescalada, mas
o cenário mostra que o consenso está longe de ser alcançado. Naturalmente, nos próximos 15 dias aí, a gente vai ter mais evidências do que está sendo conquistado multilateralmente. E existe um ponto também, para concluir minha linha de raciocínio, Natália, que nós somos espectadores do que está acontecendo. Nossa articulação, por maior que seja, nossos acessos à informação, jornalistas, um papel competentíssimo que exercem no mundo inteiro, por mais acesso que possuam, nós todos não sabemos o que está acontecendo nos bastidores, especialmente entre essas três nações, Estados Unidos, Israel e Irã, e que tipo de acordo estão sendo selados com a articulação de China, Rússia e outras potências mundiais. Então, pode ser que nós estejamos observando uma informação trazida a público de forma propositada para, de alguma forma, acalmar os mercados e a opinião pública, mas que nos bastidores outras coisas estejam acontecendo. E assim, né, ô Beni, já vou passar aqui para o Felipe Monteiro, que já aparece aqui, nosso analista, mas com o próprio Irã, negócios estavam sendo feitos, né, conversas estavam sendo feitas quando houve todo o ataque de Estados Unidos e Israel há um mês. E então, realmente, parece que o mundo fica sempre desconfiado, né? Parece que agora não vai, mas daí realmente acontece. Isso aconteceu também há um ano, quando Estados Unidos entraram ali no conflito entre Israel e Irã. O presidente Donald Trump falou que ia dar um tempo para fazer o ataque e ele foi lá e ajudou Israel a atacar Irã e, no caso ali, aquilo serviu para parar o conflito. Mas um ano depois, a gente viu uma guerra efetivamente começar e perdurar. O Felipe Monteiro, você também tem pergunta para o Beni, né? Beni, boa tarde. Beni, tem uma questão que foi colocada nessa guerra, né, que sempre Irã ameaçava fechar o Estreito de Hormuz e eventual ataque tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, qualquer outra nação. E agora, efetivamente, eles fizeram isso, né? Então, isso mostra, de certa forma, o poder dissuasório do Irã, né, em eventual conflito no futuro, né? Imagino que, claro que não é a mesma coisa que ter bomba atômica, né? Mas fechar o Estreito de Hormuz gerou inúmeros, né, prejuízos para os Estados Unidos, para a Europa, para vários países do mundo. A minha pergunta, você que também é especialista em negócios internacionais, você vê, por exemplo, a possibilidade dos países buscarem novas rotas alternativas para o petróleo, né? Eu li recentemente que a Espanha e a Itália estão conversando com a Líbia, né, e a Argélia para tentar criar um gasoduto naquele país. Talvez a Arábia Saudita tenha que construir uma outra rota para fora, né, para outro caminho. Você vê que o futuro, talvez, da humanidade em relação a essa guerra seja buscar rotas alternativas para escoamento do petróleo? Com certeza, Felipe. Boa tarde a você também. E não só isso, né? Está havendo uma verdadeira corrida no Oriente Médio pela estruturação de oleodutos. Então, o próprio Oriente Médio, muito machucado, muito prejudicado, os países da circunvizinhança do Golfo, que representam uma parte significativa de produção do petróleo do mundo, estão buscando construção de gasodutos, oleodutos, que levarão anos para serem estruturados, para que o escoamento não dependa única e exclusivamente do Estreito de Hormuz. E existe também esses efeitos colaterais que a gente considera, que são a nova corrida energética global. Eu leio muito sobre, principalmente, especialistas conectando energias renováveis com conflitos. E é possível que essa guerra de 30 dias, um pouco mais, tenha feito mais impacto, mais preço, tenha acelerado mais a adoção de energias renováveis no mundo do que décadas de convenções do clima da ONU. Então, a gente vê, por exemplo, países europeus acelerando muito, não só estruturas renováveis, né, solar, eólica, apostas em armazenamento de energia, veículos elétricos, a corrida por geração nuclear também é uma corrida que retoma, né, força e vigor, tanto é que o urânio, o elemento urânio, como um ativo de investimento no mercado financeiro, é considerado como um ativo
imune à oscilação de conflitos, porque a tese é muito bem estruturada, muito longeva. Então você tem efeitos colaterais, o mundo buscando ter independência do combustível fóssil de uma forma geral, não necessariamente para proteger o planeta, mas sim para não se envolver indiretamente em conflitos. Nesse cenário, o Brasil está super bem posicionado, a nossa matriz energética é meio a meio, metade renovável, metade não renovável, mais ou menos, mas essa não é uma realidade do mundo, Felipe. O fim desse conflito ainda não vai representar uma atenuação do impacto do choque de oferta do petróleo, porque 85% das matrizes energéticas dos países do mundo ainda é dependente de combustíveis fósseis, aí, petróleo, carvão, gás e etc. Então, a gente tem uma transição lenta que vai acontecer nos países, uma verdadeira corrida por independência energética, em paralelo a essas construções, como você muito bem trouxe, de gasodutos, oleodutos, relações novas que vão se pactuar. A Europa vai continuar sendo muito dependente de Vladimir Putin. Vladimir Putin é um ator que sai super reforçado, potencializado desse contexto geopolítico, não só sabendo da dependência europeia do seu gás natural e do seu petróleo, mas também tendo se beneficiado da alta do petróleo como um país potente que é em reservas e em produção de petróleo e de seus derivados. Então, a gente tem esse xadrez geopolítico se movendo rápido, e nesse contexto todo, a gente tem o Estreito sendo utilizado, para concluir minha linha, Felipe, de raciocínio, o Estreito sendo usado como a última carta do regime. O regime iraniano não tinha mais nada a fazer a não ser estrangular o Estreito, e eu ouvi analistas dizendo que se eles tivessem feito isso na Guerra dos 12 Dias, talvez o impacto que nós estamos vivenciando hoje teria sido vivenciado no ano passado. Então, tem essa preocupação. A gente tem que lembrar que nenhum dos atores da região, Estados Unidos, Israel, vão deixar essa situação como está. Então, a trégua ela vai ser uma virada de página momentânea desse capítulo, desse livro, mas haverão forças certamente de dissuasão do regime, fortalecimento armado de milícias contrapostas ao regime dos ayatolás e da Guarda Revolucionária, articulação militar regional. Então, tem muita coisa por acontecer ainda que é desdobramento desse conflito. Beni, tem um outro ponto muito importante da guerra, porque Estados Unidos não estavam sozinhos nessa guerra contra o Irã. Israel está junto também. E quando tem esse anúncio de cessar-fogo provisório, Israel já vem falando, olha, mas Líbano não está dentro desse cessar-fogo não, a gente vai continuar o conflito com eles. E acho que vale a gente também contextualizar o que Líbano tem a ver com essa história toda. Lá atrás, né, antes mesmo de Israel voltar a ter esse conflito direto, bélico, com o Irã ao lado de Estados Unidos, Israel já enfrentava algumas outras guerras, alguns outros conflitos com grupos terroristas, né, com Hamas, e lá atrás já tinha diversos conflitos com Hezbollah. Esses grupos terroristas muitas vezes patrocinados pelo Irã. E aí, quando acontece todo o ataque, há um mês, de Estados Unidos e Israel a Teherã, a capital do Irã e outras regiões, ali, outras localidades dentro do Irã, uma das formas, quem revida esse ataque é justamente o Hezbollah contra Israel a partir do Líbano. E aí, ontem acontece essa fala e a gente vê que o conflito segue bem quente no Líbano. Isso também pode atrapalhar o BN ou dificultar o cessar-fogo, dificultar o fim da guerra, pelo menos pela parte de Israel, porque Israel e Estados Unidos entram juntos na guerra, mas com motivações bastante diferentes. E imagino que também para terminar a guerra, todo mundo ficar feliz, tem um trabalho bem complexo de negociações de Estados Unidos com o Irã, de Israel com o Irã e, enfim, dos dois ali de um lado, em comum contra o Irã, né? Com certeza. Eu acredito que o Líbano vai ficar de fora desse contexto de cessar-fogo, até porque as intervenções israelenses no Líbano, elas remontam de décadas.
porque desde 1980 os ayatollahs criaram esse braço armado terrorista, né? Assim como outros, o Hamas, os Houthis, eles são alimentados pela Guarda Revolucionária e pelo regime teocrático dos ayatollahs, que é o Hezbollah. Ele é treinado no Irã e ele é conduzido a essas fronteiras para que hajam as famosas guerras alugadas, né? A guerra no Irã é uma guerra alugada entre China, Rússia e Estados Unidos, que está sendo vivenciada em território iraniano, mas o próprio Irã aluga guerras ou subloca guerras, se a gente pode dizer, em outras fronteiras. Uma delas é o Hezbollah, no sul do Líbano, norte de Israel, atingindo civis constantemente com bombardeios, ataques terroristas e por aí vai. Hamas, de outra forma, tentando através da faixa de Gaza também numa guerra alugada constante, também fazendo uso do terrorismo e também de ameaças constantes ao Estado de Israel, pressionar o Estado de Israel cada vez mais. É importante lembrar que Israel é a única democracia do Oriente Médio, e nós que prezamos pela democracia, de valores ocidentais, de liberdade, das liberdades individuais, das liberdades fundamentais, dos direitos humanos que todos nós prezamos no Ocidente, nós precisamos lembrar que, enquanto única estrutura democrática do Oriente Médio, ela merece o nosso apoio enquanto Ocidente, e ela precisa desse apoio porque ela é cercada de países árabes, e no caso do Irã, persas, que ameaçam a sua existência constantemente. E é um direito de Israel de perpetrar esses ataques em estruturas militares de inteligência bélicas do Irã, naturalmente tentando não atingir civis. Eu acho que, nesse ponto, Estados Unidos e Israel estão sendo bastante cirúrgicos, buscados ser cirúrgicos, apesar da infelicidade das mortes que acontecem em todos os lados, mas o objetivo alinhado de Israel e Estados Unidos é esse, e por esse motivo eu acredito que Israel não abrirá mão de buscar erradicar o Hezbollah da estrutura do sul do Líbano, mesmo que isso faça preço no acordo. E é importante reforçar novamente que esse acordo, apesar de lê-lo e relê-lo, eu tenho a sensação de que ele foi escrito para inglês ver, e é a minha leitura. Ele está muito pró-Irã e muito pouco pró-Estados Unidos e Israel. Parece ser um instrumento de conciliação entre as partes, onde se cede a uma pseudo-vitória ao regime dos ayatollahs, mas por trás a gente sabe que a verdade não era essa, porque se assim não fosse, o regime teocrático dos ayatollahs, que oprime seu próprio povo, que estava recrutando crianças de 12 anos para irem para o fronte de batalha, não teria levado mulheres, crianças e idosos para abraçarem usinas de energia, para abraçarem pontes ontem, durante o dia antes do anúncio final dos ataques de Trump. Então a gente vê a covardia de um lado, tentando, de certa forma, impactar a civilização ocidental através da mídia e da sensibilização do uso de escudo humano, que deveria ser terminantemente proibido, enquanto do lado de Israel e de Estados Unidos, assim não é feito. Então a gente consegue, através de um olhar um pouco mais objetivo, entender o que está acontecendo nesse contexto de guerra. Israel não deve abrir mão de buscar neutralizar os agentes do Hezbollah, assim como ele o fez com o Hamas. Os Houthis estão fora de contexto, estão mais longe, mas continuam sob observação, possivelmente. E o Irã, nesse acordo de cessar-fogo, por mais que os pontos sejam muito mais pró-regime dos ayatollahs, eu acredito que não haverá consenso nos 10 pontos, mas sim alguma convergência que permita o mundo a respirar, enquanto é feito trabalhos fora do alcance da nossa especulação potencial aqui. Falando nisso, Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz totalmente de novo e romper o cessar-fogo que foi feito há algumas horas após os ataques ao Líbano, justamente o que a gente estava falando agora com o Benifard. De acordo com a agência estatal iraniana, o Irã ameaçou romper o cessar-fogo se Israel continuar com os ataques
ao Líbano. É a Karine Souza que traz os detalhes para a gente aqui em metrópolis.com. A gente vai ler parte dessa matéria e, claro, já repercutir. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o país pode romper o cessar-fogo se Israel não parar os ataques contra o Líbano. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira por agências de notícias estatais ligadas ao regime iraniano. Um alto funcionário da Guarda Revolucionária, ouvido pela agência Tasnim, afirmou que, abre aspas, o Irã está considerando a possibilidade de se retirar do acordo de cessar-fogo enquanto este continuar sendo violado pela entidade sionista através do ataque ao Líbano, fecha aspas. Enquanto avaliam a medida, a autoridade afirmou que o país está identificando alvos para responder ainda hoje. Abre aspas de novo. Se os Estados Unidos não conseguirem controlar o seu cão raivoso na região, o Irã os ajudará excepcionalmente nessa área. E isso será feito pela força. Fecha aspas. Vamos subir mais um pouquinho para continuar lendo. A outra agência, Press TV, também informou, através de uma autoridade da Guarda Revolucionária, que o regime iraniano avalia fechar o Estreito de Hormuz. Ainda segundo informação dessa agência, a reabertura da passagem chegará rapidamente ao fim se as violações continuarem. Na noite dessa terça-feira, o presidente Donald Trump afirmou que o país concordou em interromper por 2 semanas os ataques contra o Irã se o país concordar em reabrir o Estreito de Hormuz e permitir a passagem de navios. Aqui, tudo que a gente já estava contextualizando mais cedo com o Beni. Então, voltamos com o Beni e com o Felipe Monteiro. Beni, é isso. A gente abriu a entrevista falando sobre o quanto é frágil o cessar-fogo e a gente também agora estava falando sobre a questão do Líbano sendo colocada ou não dentro dessas limitações do cessar-fogo. Eu diria que é uma tristeza ver o que está acontecendo com o povo libanês, assim como o povo iraniano, que os povos, inevitavelmente, são vítimas dessa estrutura de escalada, mas, como eu comentava há pouco, Israel não vai abrir mão, porque, historicamente, o Hezbollah é um braço armado do regime dos ayatollahs e da Guarda Revolucionária, que faz frente ao Estado, à existência do Estado de Israel. Não existe nenhum outro comparativo no mundo. Isso é importante que quem nos acompanha compreenda que o regime terrorista dos ayatollahs, ele aluga estruturas, articulações, e tem uma capilaridade nos 4 cantos do planeta para fazer valer a sua visão de mundo, a sua visão fundamentalista do Oriente se espraiando pelo mundo, e ela, o regime dos ayatollahs, da Guarda Revolucionária, apregoa há 47 anos, deseja morte aos Estados Unidos, morte a Israel. Então, ela busca atingir esse objetivo não só através de discursos e retórica, mas de forma factual, prática, financiando, treinando essas organizações terroristas. Israel sabe disso. Israel é uma nação muito pequena. Se nós observarmos no mapa, a extensão territorial dela, em comparação aos países da circunvizinhança, é muito pequeno. Uma nação de poucos milhões de habitantes, e a gente não tem como se silenciar frente a essa barbárie perpetrada ao longo de 47 anos pelo regime dos ayatollahs contra não só Israel, mas com atentados terroristas financiados por eles em todo o mundo, inclusive aqui na América Latina. Então, essa perseguição do regime dos ayatollahs a Israel não vai parar, infelizmente, e Israel está no direito de buscar se defender, protegendo a sua fronteira norte. Naturalmente, a gente sabe que num momento de escalada como esse, todos os lados acabam sendo afetados, a gente tem eventualmente excessos de um lado do outro, mas o objetivo aqui de Israel é claro, manutenção e preservação do seu Estado, que é um direito assegurado lá em 1948, a Convenção das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, que deu aos judeus que sofreram um dos maiores ataques contra a humanidade da história, que foi o genocídio perpetrado por Adolf Hitler, o seu Estado. E esse Estado
tem o direito de ser preservado e não de ser ameaçado constantemente pelos ayatolás e pela Guarda Revolucionária. Então, eu não acredito que o Irã vai forçar muito a barra sobre o Líbano, porque ele sabe que ele perde muito mais do que ganha, e eu não acredito que Israel vai abrir mão dessa contenção do Hezbollah. Felipe. Bem, mas essa eu acho que é a grande questão, a grande dúvida. Irã mostrou que o fechamento do Estreito de Hormuz é uma arma econômica importante nessa guerra. Aí você vê que agora, ontem à noite, né, às 7 da noite, o Trump anunciou que iria haver o cessar-fogo por 2 semanas para iniciar a negociação, exigiu que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz, e na primeira movimentação de Israel contra o Líbano, o Irã ameaça agora fechar novamente o Estreito de Hormuz, ou seja, é uma arma econômica muito forte. Então aí eu pergunto para você não vê a possibilidade nesse aspecto, né, específico, os Estados Unidos pedir, né, e obrigar Israel a não ir adiante com essa guerra contra o Líbano, né? Porque ou vai adiante, né, a guerra só vai acabar se tiver escalada dos Estados Unidos e de Israel. Senão eu não imagino outra forma dessa guerra terminar que não seja por um acordo muito claro, né, entre as 3 partes, né? E aí Israel teria que aceitar, de certa forma. Você não vê que seria por aí, ou você acha que é impossível isso acontecer? Eu acredito ser improvável, Felipe. Meu desejo é que essa guerra termine o quanto antes, assim como de todos nós. Eu acredito que é o desejo do mundo que esse conflito chegue ao fim e que não se discuta perdedores e vencedores, mas que se pacifique minimamente a região. Israel está buscando atingir esses objetivos, que é neutralizar as lideranças do regime dos ayatolás e, assim, buscar enfraquecer o Hezbollah, e age territorialmente no norte do Líbano de forma contenciosa, protegendo a sua própria civilização, a sua própria estrutura de cidadãos, né? Se nós observarmos o tamanho do Estado de Israel, ele é muito pequeno frente aos seus vizinhos. Então, é um Estado muito vulnerável a ataques aéreos, a ataques terrestres, a ataques de todas as sortes. E se Israel não for num intento de buscar neutralizar o Hezbollah, o seu Estado estará sob ameaça ainda mais constante, porque se a tua linha de raciocínio realmente ela convergir para isso, de que eventualmente o Irã seja fortalecido, é nesse momento que os ayatolás e a Guarda Revolucionária irão fortalecer ainda mais as suas proxies. Isso pode ser muito danoso. Minha interpretação, não haverá atenuação por parte de Benjamin Netanyahu no combate ao Hezbollah. E é importante dizer novamente que o Líbano não tem culpa, o povo libanês não tem culpa dessa história toda, mas sim os terroristas do Hezbollah que estão infiltrados e se escondem nas cidades, nas escolas, nos hospitais, assim como fazem a Guarda Revolucionária no Irã, assim como faziam o Hamas, os membros do Hamas se escondendo entre escolas, entre hospitais, justamente para que ataques sensibilizassem o Ocidente. É uma técnica de guerrilha que a cartilha é super conhecida pelo Ocidente, mas na população em geral esse impacto sensibilizatório é enorme, Felipe. Então, apesar de toda a degradação do capital político de Benjamin Netanyahu e da visão do mundo de que eventualmente Israel estaria excedendo o movimento, eu não acredito que eles deixarão de buscar neutralizar ao máximo, enquanto esse conflito ainda durar, a articulação e a capilaridade do Hezbollah no norte. Ô Beni, e enquanto Israel aí está há algum tempo nessa luta contra o terrorismo, e muito disso é discutido, né? Como é que se negocia na guerra ali entre Israel e Hamas, né? Não é contra a Palestina, contra os palestinos, é contra o Hamas, contra um grupo terrorista. Então, como é que se negocia com grupos terroristas? É uma situação completamente complexa. Ao mesmo tempo que Estados Unidos está nessa corrida, a gente usou essa expressão que eu acho que é ótima, a corrida energética, econômica, e muito também tentando mostrar esse poder contra China e Rússia. E aí, usando todas essas palavras, eu não consigo
te liberar aqui sem falar sobre a outra corrida que está acontecendo hoje no mundo. E também é, de certa forma, uma corrida energética, que é a corrida lunar. Os 4 astronautas que conseguiram chegar ali na face oculta da Lua ao longo dessa semana, conseguiram ver um eclipse solar de muito pertinho da Lua, coisas que só esses 4 seres humanos conseguiram, mas a China tinha chegado antes na face oculta da Lua com um robô. A corrida dos Estados Unidos lá atrás, na Guerra Fria, era contra a Rússia, a corrida lunar. Agora a corrida lunar me parece que é muito de Estados Unidos contra a China. E por que também é uma corrida energética? Porque lá na Lua tem em abundância o hélio 3, que é uma fonte de energia limpa que é muito mais potente que petróleo. Ela tem aqui na Terra, mas no centro da Terra, e por incrível que pareça, parece ser um pouco mais econômico ir até a Lua para conseguir isso, já que Estados Unidos e China estão avançando tanto as tecnologias dos foguetes e de tudo mais para fazer uma base lá importante na Lua, do que exatamente extrair aqui do centro da Terra. Então, queria aproveitar a sua entrevista aqui, BN, também para falar um pouco sobre essa guerra de forças. A China me parece muito mais discreta nisso tudo, né? Na semana passada teve uma capa da The Economist muito forte ali, que mostrava justamente, né, a China dizendo ali, né, não se mexe em quem está errando. Essa era a manchete ali da The Economist, da China contra os Estados Unidos, querendo dizer, o presidente Donald Trump já está errando. Então a gente não está ligando muito para ele, porque ele sozinho vai acabar se dando mal. E a China, dessa forma, correndo pelas bordas. Tá aí essa leitura também, BN? Não dá para... Tudo está muito ligado entre todas essas questões. Esse pano de fundo de Estados Unidos e China estão sempre colocados nessas questões todas? Completamente conectados, Natália. O pano de fundo dessa corrida, né, espacial 2.0 faz com que fique mais evidente ainda para o mundo de que a Guerra Fria ela só trocou de atores, né? Com a queda da União Soviética em 1991, emergiu um novo ator, uma nova superpotência que estava adormecida e que desde 1949, com a fundação do Partido Comunista, somente avançou em todos os aspectos a despeito de todas as suas características. E existe uma meta do regime chinês de 2049, no centenário do Partido Comunista, de ser a grande hegemonia econômica bélica do mundo. E isso passa pela corrida espacial, porque toda a aceleração tecnológica que nós conhecemos enquanto humanidade, evolução tecnológica, passa por momentos de grande estresse, como guerras ou a corrida espacial, como a gente presenciou na década de 60, especialmente. Então, você tem avanços tecnológicos extraordinários, não só para fins civis, mas, Natália, para fins militares, porque o orçamento numa guerra ou num orçamento numa corrida espacial é de torneira aberta. Então, as nações investem muito em P&D, pesquisa e desenvolvimento, inovação, tecnologia. Então, todas aquelas ideias adormecidas aflorescem com o objetivo de sustentar a hegemonia daquela nação que está concorrendo ao pódio, né? Usando a terminologia da corrida. E, nesse pano de fundo, a gente tem energia como fator crítico, a gente tem terras raras como fator crítico, que era o contexto da discussão com o governador Ronaldo Caiado. Terras raras é um elemento crítico e a busca por essa aceleração tecnológica global passa por terras raras, porque terras raras acabam sustentando energias renováveis, acabam sustentando refino de petróleo, acabam sustentando a busca aeroespacial de radares, e a gente tem esses elementos muito concentrados, terras raras, na China, em primeiro lugar, com algo como 44 milhões de toneladas, e o segundo colocado em reservas de terras raras é o Brasil. Os Estados Unidos ficam lá na 7ª colocação com 1,8 milhões de toneladas apenas. Então, a gente, Brasil, está num quadrante super bom para negociar com o mundo de forma coordenada,
mas a gente percebe à distância que essa corrida espacial nova, 2.0, entre China e Estados Unidos, também quer dizer um avanço tecnológico muito rápido, tanto para fins civis, mas especialmente militares, e na observância de que a inteligência artificial, só para concluir, ela tende a ser um elemento de dominância também global. A inteligência artificial tende a ser um elemento de dominância global, ao ponto em que ela acaba mudando a lógica de Adam Smith, né, lá o fundador do capitalismo há mais de 200 anos, que trouxe essa visão de que o ser humano é capaz de produzir riqueza. No momento que você tem máquinas, inteligência artificial capaz de produzir riqueza, a própria lógica do capitalismo começa a ser questionada. Então, essa corrida pela inteligência artificial também faz preço, por isso da corrida energética, por isso terras raras, por isso a corrida espacial. É isso, tudo ligado. E que bom que a gente tem o Beni aqui com a gente para explicar um pouquinho melhor, ou confundir mais, né, Beni? Porque também, às vezes, as dúvidas e as reflexões são mais interessantes do que a concordância, né? Ou só receber esse discurso e falar, tá bom, é isso aqui que eu penso. E essa situação toda no Oriente Médio, junto com Estados Unidos, China, essas questões são muito complexas, né? Não é simples que a gente entende, não. Valeu, viu, Beni? Obrigado a você, ao Felipe e a todo mundo que acompanhou nosso papo. Massa. Beni Fard, que é dos nossos especialistas aqui ouvidos, especialista em negócios internacionais, entende tudo sobre isso, tudo que está acontecendo, nasceu no Irã e veio para o Brasil cedo, já está aqui há bastante tempo. Bom, vamos continuar.